Obrigada, muito obrigada, doutor José Vilar. O senhor que preside, né, essa importante iniciativa e a sua fala já nos deixa assim, quase que com dificuldade de falar de um tema tão importante quando o senhor saúda e a cada um de nós enfermeiros, cada um no seu segmento, eu no parlamento agora, outros na gestão, outros na assistência, na educação, e dizer que é muito bom estar falando sobre o papel da enfermagem na era digital da saúde. Eu preciso falar um pouquinho que, para mim, como enfermeira, que eu sou da época que nós não tínhamos prontuário eletrônico, da época em que a gente estava no setor e o profissional médico pediu o resultado do exame de raio-x e nós não tínhamos o laudo ainda, tínhamos que correr até o raio-x e pegar, que alguns conheciam como chapa, né? A imagem do raio-x e levar para o médico assistencial daquele paciente, ele mesmo olhar as imagens e dar conduta para o seu paciente, porque a demora do laudo era uma coisa impressionante. Hoje a gente não tem mais câmara escura, hoje a gente já tem o laudo dentro do sistema do prontuário na unidade hospitalar. Então, a gente avançou muito com relação ao uso da tecnologia no dia a dia da assistência e a enfermagem não ficou fora deste processo. E é com muita alegria que eu vou relatar uma história muito anterior a esses últimos anos. Em 2005, eu estava na Secretaria de Estado da Saúde como secretária adjunta e o professor Aldo, da Universidade Federal, trouxe para nós a proposta de exames de imagem, em especial o eletrocardiograma digital com laudo à distância. Então, a enfermagem, que um eletro, todos nós aqui sabemos, e quem está nos acompanhando acredito que também, pode ser feito por um profissional de nível médio, e da enfermagem, normalmente é o técnico, o auxiliar, conforme aquela unidade de saúde, mas nós não tínhamos, e não temos até hoje, cardiologista nos municípios de pequeno porte. E foram centenas e centenas de vidas que nós conseguimos salvar a partir da implantação, porque quando o médico suspeitava de um quadro cardiológico, ele pedia o eletro, a enfermagem fazia, e o especialista, o cardiologista, dava o laudo à distância. Então, a enfermagem já começou a atuar na tecnologia, na era digital, já fazendo os eletros. Nas cidades que nós não tínhamos cardiologista, o laudo era dado à distância, o médico que via o exame comunicava o médico que havia solicitado, ou a equipe de saúde, que quando tinha alterações mandava que aquele paciente fosse encaminhado para um serviço de saúde de média complexidade, porque naquele município não dava para atender. Eu mesma, como secretária de Junta de Estado e depois secretária de Estado, recebi algumas ligações pedindo providencie um veículo para remover o paciente, porque ele não pode ficar na cidade de pequeno porte. Isso aí, lá em 2005. Depois vieram as portarias do Ministério da Saúde, em 2007, do Telesaúde, e Santa Catarina já tinha uma expertise neste sentido. A pandemia, ela nos deixou muita tristeza, muitas perdas, muito sofrimento, muitas angústias, mas ela trouxe uma necessidade de regulamentação e da gente sair daquele conformismo ou até mesmo daquela rejeição que se tinha no parlamento com relação à teleconsulta, né? Porque ela não era permitida, tanto é que se a gente lembrar a lei que foi aprovada por todos nós aqui, foi condicionada ao período da emergência sanitária do Covid-19. Mas e também era a teleconsulta mais voltada para o profissional da área médica. Só que o nosso Conselho Federal de Enfermagem, rapidamente compreendendo a importância da comunicação entre a equipe de saúde, os pacientes, para retirar as dúvidas, participou e organizou e publicou a Resolução 634, que abriu, então, para os profissionais da enfermagem e os demais profissionais da área da saúde também se inseriram neste processo de atendimento da pandemia. Então, o legado positivo que a pandemia nos deixa é a utilização maciça das ferramentas de tecnologia, que isso não vai mais sair do nosso dia a dia.
A necessidade de agilizar os mecanismos, a necessidade de dar uma resposta imediata na pandemia, fez com que todos se inserissem no processo, e eu não tenho nenhuma dúvida que a telesaúde veio para ficar. Não só para o profissional médico, mas para todos os profissionais da área da saúde. Não só os profissionais que estão nas unidades de saúde, mas os profissionais que compreenderem que eles podem se utilizar dessa ferramenta como uma forma de dar orientação e dar consulta, como, por exemplo, os enfermeiros especialistas em ostoma, para verificar como é que está a lesão, quais são as orientações que ele pode dar. Então, nós temos aí um campo gigantesco para a gente aprimorar a partir daquilo que nós vivemos da pandemia. A pandemia, ela está nos deixando este legado que nós, professor Vilar, não podemos abrir mão. Muito pelo contrário, precisamos incentivar ainda mais na academia a utilização das ferramentas. É praticamente inconcebível nós não termos ainda nas nossas unidades de saúde um prontuário eletrônico único. Então, quem não lembra, né, das décadas que nós estamos discutindo o cartão único do SUS? E o que isso significa? Significa permitir a todos os profissionais daquela unidade de saúde que evoluam no mesmo documento, que o histórico daquele paciente siga. Se ele saiu da unidade básica de saúde daquela cidade e foi para uma outra cidade, ou se ele foi até uma UPA, que os profissionais possam acessar esse prontuário e, a partir do prontuário, saber quais foram as últimas evoluções do paciente, os exames solicitados, os medicamentos que ele está utilizando. Por quê? Porque nós vamos estar utilizando o recurso público, que é ínfimo. A gente vive aí a era da emenda constitucional 95, e todos nós sabemos que a saúde tem uma inflação muito maior do que os demais produtos e os demais serviços. Então, nos apropriarmos cada vez mais das ferramentas digitais para dar um atendimento com qualidade, para otimizar os recursos públicos na área da saúde e, em especial, para dar mais segurança à equipe, sem ficar reproduzindo os procedimentos. Não tem mais como a gente... E isso vale para todos os profissionais, não são só para os profissionais de enfermagem, mas as gigantes filas de espera que nós temos de consulta especializada, a gente pode substituir isso por uma interconsulta. No município, onde a gente pode ter como interlocutor o profissional de enfermagem, de um lado ao lado do paciente e do outro lado o médico especialista, ou o clínico geral daquela unidade de saúde e do outro lado o médico especialista. Quantas dúvidas a gente pode solucionar e quantos diagnósticos a gente pode antecipar, uma vez que os pacientes ficam aí, em média, 1 ano, 2, 3 anos numa consulta de especialista e não conseguem acessar o Sistema Único de Saúde. Então, nos apropriarmos dos especialistas em tecnologia, do conhecimento da academia, da vontade dos profissionais e do parlamento que está aberto para isso. Nós estamos aí com um projeto de lei da deputada Adriana Ventura e outros colegas deputados. Eu sou uma das subscritoras deste projeto do 1998, que teve a participação de inúmeros profissionais, inúmeras audiências públicas, foi aprovado aqui na Câmara com a participação do Ministério da Saúde, do CONAS, do CONASEMES, foi para o Senado. Depois de um amplo debate no Senado, ele foi aprovado e agora ele está pronto para quê? Para ir para o plenário. Mas se o Ministério da Saúde também esperasse o tempo do Legislativo, não dava. E também o Ministério da Saúde, então, baixou a sua portaria e as portarias orientando os encaminhamentos para a gente consolidar a telesaúde no dia a dia. E isso é no dia a dia mesmo, nos consultórios de enfermagem, porque os enfermeiros não estão apenas nas unidades de saúde públicas ou privadas e filantrópicas. Eles podem estar nos seus consultórios e eles podem, a partir da teleconsulta de enfermagem, também ter um outro espaço ampliado como o desenvolvimento das suas atividades. Então, saber que a gente, lá
2005, iniciou com uma sementinha. Depois, em 2007, o Ministério da Saúde agregou isso e hoje a gente pode, de um estado para o outro, estar aí dando laudos, a gente pode fazer a teleconsulta, a interconsulta, a gente pode permitir aos pacientes que não precisem se deslocar de um estado para o outro numa primeira consulta com um especialista, e sim encaminhar os exames, o paciente participar com um médico especialista de Santa Catarina, em São Paulo, gente, para Manaus, para a região norte do nosso país, para os vazios assistenciais. O que é, eu não sei se vocês já viveram a experiência de chegar na região do Amazonas e ter os profissionais que estão lá sozinhos, não conseguem nem compartilhar com o seu colega de plantão ou daquela instituição de saúde as angústias e os encaminhamentos, e ele poder se apropriar dessa ferramenta para retirar as dúvidas e dar um encaminhamento mais seguro para aquele caso clínico, é sem sombra de dúvidas, doutor Vilar, fantástico. E a gente não pode perder a oportunidade da expertise da academia, repito essa fala, porque sim, será a academia e as instituições não governamentais que vão fomentar cada vez mais o uso da tecnologia na área da saúde, e lembrando que a enfermagem é 70% dos trabalhadores da área da saúde. Então, o olhar que a gente precisa ter para a enfermagem na saúde digital precisa ser muito mais amplo, porque quando você atingir a enfermagem, você vai estar atingindo 70% dos trabalhadores que estão atuando no segmento de saúde, independente do setor que ele trabalhe, repito, público, privado, filantrópico, ambulatorial, consultório, ou uma unidade de média e alta complexidade. Então, o nosso papel aqui, inclusive, não é atrapalhar. A gente tem que cuidar para não criar leis que venham dificultar a vida daquele que está na ponta realizando esse tipo de atividade. Por isso que as audiências públicas, elas são importantes, e ouvi-los é mais importante ainda para a gente dizer, olha, nós precisamos, nós queremos, e isto veio para ficar. Não tem como. Aqueles que eram contrários não tem mais condição de dizer não dá para a gente ter a teleconsulta, porque o laboratório já foi feito no período mais complexo de que todos nós da área da saúde, né? Estou aqui com 4 colegas enfermeiros, a enfermeira e doutora Cristina, a enfermeira Tatiane, a Denise, o Wagner, e que é laboratório mais rico, no momento de maior dificuldade, que nós não aprendemos na academia, não imaginávamos que íamos viver. Então, é pegar tudo isso que a gente exercitou, que a gente realizou, e transformar em rotina. Sempre olhar como a gente pode, cada vez mais, garantir o acesso com segurança e reduzindo o tempo dos nossos pacientes, porque para quem está nas capitais, para quem tem os serviços de saúde mais estruturados, é uma realidade, mas para quem está sozinho numa cidade de 3 mil, 5 mil habitantes, poder dividir as preocupações e melhorar cada vez mais a assistência da população que está na sua área de abrangência é muito importante. Então, para mim poder ouvi-los, que é muito importante, porque nós do parlamento temos mania de falar demais, né? Agradecer intensamente as suas palavras, como presidente e moderador, né, deste debate, e aos colegas da enfermagem que estão conosco aqui, dizer que temos ainda uma caminhada, né? Estamos aí com o piso aprovado, a emenda constitucional já como texto constitucional, que é a emenda constitucional 124, mas temos ainda desafios, que é garantir as fontes de financiamento, porque ninguém quer redução dos profissionais da enfermagem, não foi por isso que nós lutamos, e nem que nenhuma unidade de saúde feche, dificultando a vida dos nossos pacientes, que já é complexa, porque se as filas já eram gigantes antes da pandemia, elas só se multiplicaram país afora. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.